Então, oficialmente, vamos começar, né? Foi difícil, já tinha faltado a aula. Mas foi, pois é. A importância de nunca faltem a aula. Vocês têm que estar religiosamente aqui toda quarta-feira. Mesmo que eu não tenha. É que nem aquele vídeo do professor falando da lista de cálculo. Pô. Você faz a lista de cálculo, mesmo que ela ainda não exista. É. Temos que começar, não. Não dá para continuar. Emily, quando você puder começar a gravar. Só me fala aí quando você começar a gravar. Ok. Então, boa noite, meus queridos e meus alunos. Hoje, novamente, vai ser eu, seu professor. E a aula de hoje, classes e objetos. Aula boa, aula simples, aula tranquila. Quem conhece sabe como é. Então, vamos nessa. Ignora o sumário que eu não troquei. Vamos lá. Vamos começar com uma história. Você foi numa lanchonete, aquele hambúrguerzinho bom. Aquele bom. Daí você pode escolher se você quer o seu hambúrguer. Se você quer um hambúrguer de frango ou se você quer um hambúrguer de carne. É um hambúrguer muito bom uma vez no KFC, aliás. De frango. Outra opção que você tem é se você quer ter salada no seu hambúrguer ou não. E a última opção é o queijo que você quer. Se você quer um cheddar ou um mozzarella. Então eu quero que vocês fiquem com essa. Desculpa, eu quero que vocês fiquem com essa imagem na cabeça. Você sentado, olhando esse cardápio e escolhendo as opções dele. Tá, outra situação. Agora eu quero que você se imagine indo pro banco. Você vai pro banco, você vai criar uma conta, e daí você vai te dar a opção de conta e vai te informar que esse banco você pode fazer saldo, pode ver o saldo, fazer depósitos e saques. De novo, se imaginem olhando. Acho que a maior parte das pessoas aqui nunca abriu uma conta em banco, eu também nunca abri. Então, se imagine olhando para o aplicativo, ele te dando ali a opção. Fazer poupança ou conta de crédito, mas é conta corrente. Na hora eu tinha esquecido. Se imaginem vendo isso. O cardápio na escolha. E daí você se pergunta, o que isso, o que essas duas coisas aleatórias, elas têm a ver em comum? Tudo. Na programação. Então, vamos lá, vamos explicar. Nos dois casos, você não tem uma coisa em si. No primeiro caso, você não tem um hambúrguer e você não tem a conta do banco. Você sabe do que o hambúrguer pode ser feito e você sabe o tipo de conta que você pode ter e o que ela pode fazer, mas você ainda não tem. Você tem uma ideia ou um projeto dessa coisa. Só quando você decidir sobre cada coisa que vai poder pedir a coisa em si. Ou seja, só quando você decidir qual é a proteína do seu hambúrguer, se ele tem salada e qual o queijo dele, você pode pedir o hambúrguer.
Só quando você falar qual é o tipo de conta que você quer, você pode abrir a sua conta. Então a gente vai seguir o seguinte fluxo. Eu tenho um projeto de alguma coisa, um projeto de hambúrguer, um projeto de conta, um projeto de casa, um projeto de carro. Eu vou pedir ele, e quando eu pedir essa coisa vai se tornar real. Todo mundo captou a mensagem até aqui? Eu preciso de uma confirmação. Captaram a mensagem até aqui? Sim. Sim, obrigado. Tá. Por que eu estou contando essa fábula para vocês? Não seria uma fábula, seria uma analogia. Por que eu estou contando essa analogia para vocês? Em programação, a gente vai chamar esse projeto abstrato de hambúrguer, né, de classe. Então, guarda essa palavra abstrato, ela vai voltar mais tarde. Então, quando você vê o cardápio do hambúrguer com as opções, e não o hambúrguer em si, você está vendo, entre aspas, a classe do hambúrguer. Quando você vê lá as opções de tipos de conta e os tipos de ações que você pode fazer, você está vendo uma classe de conta no banco. E o processo que você faz para transformar aquela classe em alguma coisa real é o processo chamado instanciar. Você fala assim, eu quero usar uma classe, eu tenho que instanciar ela. E por fim, a coisa que você instanciou a partir de uma classe, a coisa que você instanciou a partir da sua classe, ela é chamada de objeto. Então vamos lá. Eu tenho uma classe, a classe é instanciada e se torna um objeto. A classe, eu dei um exemplo aqui da classe do hambúrguer e a classe da conta do banco. Então, uma classe é uma forma abstrata do que você quiser. Vamos lá. André, o que uma classe pode ser? Ela pode ser o que você quiser. Mais tarde eu vou falar desse termo, mas eu já vou trazer ele aqui agora. Vou falar o seguinte. Tudo que você consegue fazer uma abstração em termos de tipos de dados em Python, você pode transformar em classe. Basicamente, o universo inteiro. Mas para utilizar uma classe de verdade, você tem que instanciar ela e criar um objeto. Isso é um fato. Uma classe é igual à planta baixa de uma casa. Se você não constrói a casa, a planta fica lá sem ser uma casa. O objeto ele vai ter propriedades definidas. Nosso objeto hambúrguer, por exemplo, quando você pediu o hambúrguer em si, o hambúrguer vai ter um tipo de carne, salada ou não, e ele vai ter, como é que ele diz? E ele vai ter um queijo. Cada uma das propriedades que você, cada uma propriedade do hambúrguer é um atributo dele. Esse é o nome formal. Atributo. Uma classe tem atributos, que são as variáveis do escopo da classe. Quando a gente for programar, vai ficar mais óbvio. Mas, se você observar, no exemplo da conta, né, tu pode fazer algumas ações. Lembra? Eu posso solicitar o saldo da conta, eu posso depositar e eu posso fazer saque. Essa é uma outra característica das classes. Elas podem ter funções internas. A função interna de uma classe é sempre chamado de método. Os métodos da classe. Então, a classe tem atributos e a classe tem métodos. Beleza até aqui?
Vocês têm que lembrar que eu não consigo ver o chat. Então, se alguém colocou um joinha, eu não tô. Beleza. Beleza, ok. Exemplo! Então, eu vou repetir aqui o exemplo. Você vai para uma lanchonete comer hambúrguer, lá você escolhe frango ou carne, com sem salada, com sem bacon. Esse exemplo que eu dei, claro, isso é uma versão simplificada. No extremo do correto, eu teria uns dicionários aqui, pipipi, popopó, mas, né? Vamos ajudar o professor. Essa é a classe. Essas 5 linhas de código, elas te dizem o seguinte. A classe hambúrguer, quando ela é criada, você tem que dizer qual é a proteína que ela tem, qual é a salada e qual é o queijo. Mas vamos explicar linha por linha. Class é a palavra reservada para criar uma classe. Estou vendo aqui, né? Class. Depois dela, vai ter o nome da classe que segue Camel Case. O que é o Camel Case, André? A primeira letra de cada palavra é em maiúscula e não tem espaços. Isso é Camel Case. Os parênteses servem quando eu tenho herança. André, o que é herança? No final da aula eu vou explicar. Mas não tem esses parênteses aqui. Esse aqui acabou sendo erro mesmo. Então você tem a classe hambúrguer. Class, a palavra que cria classe, hambúrguer, o nome da classe. Def init. Lembra da aula passada? Def é a palavra restrita que cria funções. Init, aqui a gente tem um... Não é homônimo, aqui é uma... Aqui é quase uma cognata que parece muito iniciar, porque é iniciar. Init é um método natural de toda classe. Toda classe ela pode ter alguns métodos específicos. Um deles é o init. Ele é o construtor da classe. Eu não vou entrar nessa terminologia, mas basicamente é o seguinte. Se eu tenho uma função chamada init, toda vez que eu criar uma classe, a função init é necessariamente executada. Repetindo. Toda vez que eu crio uma classe, dentro dessa classe eu crio uma função init, necessariamente ela vai ser executada. Self, esse self aqui, ó, esse daqui, é um parâmetro obrigatório para que um método pertença a uma classe. Quando eu for criar os outros métodos aqui, no exemplo à frente tem, eu preciso da palavra self. Self, né, do inglês é um pronome de autorreferência. E ele serve para referenciar a classe. Então, eu preciso dele para que o método seja acessível dentro da própria classe. Os outros parâmetros são os valores que a classe vai ter. Então, gente, aqui, ó, ignora um pouco o init e o self. Ignora isso. Isso daqui é uma função comum. É uma função, eu passei 3 parâmetros para a função, que nem eu passaria para qualquer outra. A diferença é que essa função ela é uma função especial, mas o restante, passou da parte especial, ela é exatamente igual a qualquer outra função. Com exceção do fato que ela não tem retorno. Esse tipo de função, ela não tem retorno. Self, nome da variável, que são essas 3 linhas aqui, né? Self.proteína, self.salada, self.queijo, elas criam uma variável que é um atributo
da classe. Então, quando eu crio self.proteína, eu criei um atributo da classe hambúrguer. Quando eu fiz self.salada, eu criei um atributo de hambúrguer. Quando eu fiz self.queijo, eu criei um atributo de hambúrguer. Toda vez que eu preciso, dentro da classe, toda vez que eu chamo uma variável que tem self, é a variável verdadeira. Se não tiver o self, eu crio uma variável que pertence a uma função. O self é o atributo da classe. Ok até aqui? Ok. Ok. Vamos lá, por exemplo. Perdão. Por exemplo da conta do banco. Class, palavra reservada. Conta bancária. Sem espaços, com cada uma da primeira letra maiúscula. Método construtor. Def, uma função. Init, uma função de construção. Self, para que eu possa acessar a função. E tipo. Tipo do quê? Tipo da conta. Mas, André, você criou o tipo. Aí, tu criou um saldo que recebe 0? Sim, porque no exemplo, eu não preciso de um depósito inicial. Entendem? Então, eu criei aqui. Mas como eu preciso do atributo saldo, eu crio ele. Entendido? André, eu posso criar um atributo fora da classe init? Pode. Só que geralmente ele não pode ser inicializado. Ok? Um atributo criado. Tipo assim, você pode. Imagina aqui, ó, salta uma linha e coloca saldo, você não coloca self, saldo 0.0. Tu pode, tu deve. Não recomendo. Beleza? Então, quando eu for instanciar a classe conta bancária, ele vai criar dois atributos. O atributo tipo, que eu tenho que passar, e o atributo self, o atributo saldo, que é esse daqui. Aí aqui eu tenho funções. Def ver saldo. O self aqui, porque eu preciso do self para essa função funcionar dentro dessa classe. Ver saldo, return self.saldo. André, eu posso ver o saldo diretamente pela função? Pelo objeto? Pode. Depois eu mostro como faz. André, eu devo fazer isso? Não. Por isso que eu tenho uma função só para ver saldo. E o problema o exemplo que eu dei, diz que eu posso ver o saldo, então eu criei uma função que faz isso. Def depositar, self, valor. Valor é passado como parâmetro, self.saldo. Ó, tá vendo aqui, ó, self.saldo? Essa variável é o atributo verdadeiro. Ela não é um clone, ela não é uma referência, ela é o atributo saldo verdadeiro. Sacar saldo menos o valor. Claro, claro, lembrem-se, essa é uma versão didática. Quando vocês forem fazer mesmo, vai ser mais complicadinho. Tudo certo até aqui? Tudo sim. Ok. Pausa? Não, não na massa. Então, eu vou querer fazer esse exemplo com vocês. Eu sei que ele traz muita alegria para vocês. Eu quero fazer ele com vocês. Pode ser? Eu não vou fazer ele inteiro, eu só vou fazer esse miolo dele. Vamos lá. Isso daqui, curiosidade, isso daqui é um JSON. Esse formato de dados chama JSON.
JSON, que é JavaScript Notation. JavaScript Object Notation, ou seja, notação de objeto em JavaScript. Porque é como se eu dissesse que lojas é um objeto e tudo isso daqui é atributo, mas eu não vou fazer assim. O que eu vou fazer? Tem esse list principal, ele é um list de lojas, então eu vou criar uma classe loja para recriar esse miolo aqui dentro, ok? Batendo o olho, o que a loja tem? A loja tem um nome. Então eu sei que um atributo obrigatório da minha loja é ter um nome. O que a loja tem também? Produtos. Mas eu posso deixar produtos vazios. E quando eu observo produtos, eu sei que eles pertencem. Eu sei que eles são um dicionário, que eles têm uma classe, né? Uma categoria, perdão. Essa categoria, eletrônicos, acessórios, ela é definida por um dicionário, ela é definida por uma lista. Dentro dessa lista tem um set, que é o produto e o preço. Então, vamos fazer aos poucos. Por favor, me digam se vocês conseguem ver minha tela do Python. Sim. Sim. Vocês conseguem ver, ok. Eu queria deixar um pouquinho maior a tela, mas não vou conseguir. Então, okay. Então vamos lá. Eu vou criar a classe lojas. Então a primeira coisa que eu faço, class loja. 2 pontos. Vamos lá. Eu vou usar esse tipo de padrão com a classe def, com a classe init. Então vamos lá. Def, underline, underline. Olha só que interessante. Ele já mostra todos os métodos especiais internos das classes em Python. Então tem o método call, delator, dir, echo, format, por aí vai. O que eu quero é o init. Então, não sei se vocês viram, mas eu vou de novo. Underline, underline, cliquei no init, ele já cria aqui o base. Self pass é uma palavra reservada que faz com que uma função não faça nada. Vamos lá. Quais são os atributos que eu quero? Nome e produtos. Eu tenho aqui self.nome. Eu vou deixar vazio por enquanto. Self.produto. Produto. Meu Deus. Produto. Aqui, produtos é um dicionário. Então, um dicionário vazio. Acabou? Não. Eu quero que, por regra, a minha loja sempre tem um nome. Então, eu vou vir aqui, vírgula, nome. André, tu tá usando a mesma palavra pro parâmetro e pro atributo. Como eu não sei que o Python vai confundir? Simples, porque self-nome é como se o atributo tivesse esse nome inteiro, self-nome. E o parâmetro da variável é só nome, então ele não confunde. Beleza, fiz aqui. Eu nem mostrei para vocês como instancia, né? É uma coisa muito fácil. Vamos lá, eu tenho a minha loja L1. Ela é igual loja, abre parênteses, e aqui dentro, se eu não tivesse essa parte aqui, eu não colocava nada, mas como eu tenho, eu venho aqui e coloco o nome da minha loja.
O nome da minha loja vai ser Tech Store. Pronto. Essa linha, a linha 7, é a linha que instancia a classe loja. Se eu executar, não aconteceu nada. Porque isso não faz nada. Mas agora, eu vou fazer um print L1. E o que vai acontecer? Ele vai me dizer, L1 é isso daqui. L1 é uma loja que pertence, que está dentro do arquivo chamado main. É um objeto que está nesse local de memória. Agora eu vou fazer o seguinte. L1 ponto. Olha só que interessante. Nome. Por que apareceu aqui um nome? Porque esse nome é essa variável. Quando eu fazer o print, textOr. Então, vamos lá, vamos fazer o fluxo. O fluxo nunca começa na classe, ele começa aqui. L1 recebe loja, instancia a classe loja. Vou para a classe loja, vou para o método init. Pego o nome, coloco o nome dentro da variável de atributo nome que eu acabei de criar e crio os produtos. Se eu vir aqui e escrever produtos, ele só vai mostrar um dicionário vazio. Poxa, eu preciso cadastrar produtos, né? Então eu vou criar esse método. Aqui, ó. Não coloquei o self. Embora eu possa acessar cadastrar produto, não é como se ele fosse uma função verdadeira aqui dentro. Eu tenho que ter o self. Ok? Vamos lá, gente. Um produto, ele tem uma categoria, um nome e um preço. Então, vamos lá. Uma categoria, um nome e um preço. Então, a primeira coisa que eu vejo é o que eu vou ver em primeiro lugar? Existe essa categoria? Como é que eu faço isso? If, categoria em self, o que eu vou fazer? Antes de eu escrever, eu vou explicar para vocês. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou perguntar se a categoria que eu quero cadastrar meu produto já existe dentro da lista de produtos. Se não existir, eu vou criar. Se existe, eu só vou adicionar. Então, como eu faço isso? Se categoria em, ou seja, se a categoria existe no self produtos, que é para mim ver os meus produtos, lembra? Produtos, ele é um dicionário. Então eu uso case. Então, se ele existe, simples, self.produtos em categoria. Aqui, ó, como a categoria é uma lista, como categoria ser uma lista, eu vou vir com append. Aqui ele não me deixou selecionar o append, porque meio que para o Python isso ainda não existe. Vamos lá, o que eu fiz assim, ó. Se a categoria existe no atributo, nas chaves do atributo produto, eu vou adicionar na categoria, eu vou adicionar a lista da categoria
essa pequena tupla aqui. Opa, coloquei um ponto e vejo uma vírgula. Se não, eu vou criar self.produto categoria é igual nome e preço. Então vamos lá, vamos ver o que eu fiz. Perguntei se a categoria existe. Se ela existir, eu adiciono a lista dela. Se ela não existir, eu crio a lista. Olha só. André, como que eu uso esse método? Simples. L1, ponto, cadastrar produto. Então, qual é o primeiro produto que a gente tem aqui? É em eletrônicos. Olha aqui, ó. Observem aqui que apareceu isso daqui. Ignorem esses N's, só foquem no nome. Em Python, ele permite que eu passe vários atributos, só listando eles na mesma ordem que eles aparecem aqui. Então, vamos lá. O primeiro produto é um smartphone e o preço dele é R$ 1.200. Agora, vou fazer um print L1 produtos. Vamos ver o que acontece. Olha só. Deu certo. Enfim, deu certo aqui. O que eu fiz? Eu chamei o meu objeto L1, acessei um método dele de cadastrar produto e passei os parâmetros. E ele executou aqui perfeitamente. Aí eu vou cadastrar outros produtos. Eu só vou cadastrar mais um, porque tempo. Notebook. Então, mesma classe, mesma categoria. Outro produto. Notebook, 3.500. Engraçado que o Pedro ele não usa valores absurdos. Eu já teria colocado um notebook de R$ 12. Aqui. Eletrônicos e a lista. Dúvidas? Não, nenhuma. Nenhuma? Horácio, você tá vendo essa aula? Sim, senhor. Tá fraco, meu filho, tá fraco. Então vamos lá. O que eu fiz? Eu fiz dois métodos e fiz aqui a classe. Essa é a primeira parte da aula. Explicar para vocês o básico do funcionamento de classes. Então, aqui, ó, repetindo o que eu falei. Classe, ela é uma abstração de alguma coisa que existe na vida real, em que você representa essa coisa através das suas características, que a gente chama de atributos, e através das ações que essa coisa pode realizar, que a gente vai chamar de método. Quando eu vou criar uma classe, eu uso a palavra class, o nome da classe, uso o método especial init para iniciar, e posso criar outros métodos, todos que têm o nome self, tal. É que eu vou até fazer um teste com vocês, que caso alguém pergunte, pode fazer isso. Pode. Tá, olha o que eu fiz.
Produtos. Por que produtos aqui não tem self? Porque é como se eu diretamente falasse para a classe que produtos pertence a ela. André, isso é errado? Não. André, isso é feito? Parabéns. André, se eu fizer, você vai descontar pontos? Só se for dourado. Ok? Vamos lá então para a segunda parte, que é uma parte muito mais conceitual e um pouquinho mais complicada. Por que eu vou falar do que eu vou falar agora? Porque é importante. Mas vamos lá. André, eu só consigo memorizar meia hora de aula. Qual a parte que eu pego? A primeira ou a segunda? A primeira. Programação orientada a objetos. Vocês acabaram de aprender o que é um objeto. É uma classe que é instanciada. Então, é uma programação que ela é toda pensada em objetos. Ah, aliás, eu queria falar uma coisa para vocês, antes de eu ir para lá. Não sei se vocês separaram uma coisa, que é a seguinte. Isso daqui, o nome de uma variável, ponto alguma coisa, não sei se vocês separaram, mas, por exemplo, assim, ó. Quando eu faço, sei lá, aqui que todo exemplo aleatório. Mas quando eu faço isso, quando eu tenho, sei lá, minhas coleções, eu faço ponto alguma coisa, no sumo da regra, o que eu estou fazendo? Eu estou invocando um método de uma classe. Até se você olhar no código fonte, isso é uma classe. Essa lista que eu criei é um objeto. Append é um método. Se você for descendo aqui, é que... Aqui, ó. Só que é uma classe, essa é uma classe que ela tem uma característica. Ela não tem atributos. Lista não tem atributos. Tecnicamente tem, entre outras questões. Mas... Lista é uma classe que não tem atributos, só tem métodos. Só que lista, essa lista, mas list, set, tuple, string, tudo isso são tipo especial de classes que a gente não consegue recriar facilmente. Mas, essencialmente, são classes. Então, todo o tempo vocês já estavam lidando com objetos, só vocês não sabiam. Voltando diretamente aqui. Programação orientada a objetos é o paradigma de programação mais utilizado atualmente. E ele tem 4 conceitos fundamentais. Abstração. Representar elementos do mundo real por meio de classes. Eu já estou dizendo isso faz tempo. Uma classe, ela olha uma coisa que existe no mundo real, faz um borogodó para extrair 2 tipos de informações. Quais são os atributos e quais são os métodos que essa coisa realiza na vida real. E, de fato, você nunca vai conseguir listar tudo que uma coisa pode fazer. Daí você pega só o que é importante para o seu problema. Por exemplo, você está fazendo um programa, controla um carro. O carro tem que ligar, o carro tem que acelerar, o carro tem que frear, tem que fazer curva. Isso que é importante. Não é importante para você, nesse tipo de programa, por exemplo, controlar o vidro elétrico, o som. É importante você saber essas coisas. Então, abstração. Capacidade de pegar algo que está no mundo real e transformar num programa. Que nem a gente fez aqui com a loja. A gente simplificou uma loja, porque é importante. Encapsulamento.
Proteger dados e restringir acessos indevidos. O que isso quer dizer? Você tem a sua variável saldo do seu banco. Aí alguém vai lá e faz um código malicioso e vai e pega. Conta C1 ponto saldo igual menos R$500. O cara vai lá e faz isso? Não, né? A gente cria metodologias, a gente cria formas pelas quais a pessoa não consiga fazer isso. A gente encapsula. O exemplo mais famoso é o exemplo do controle remoto de televisão. Você não consegue acessar o chip principal. Você acessa os botões. Tá que em Python ele não é tão rígido quanto o Java, C, mas ele encapsula. Herança. Herança é simples, gente. Eu tenho uma classe que tem método, que tem atributos e métodos. E eu tenho uma outra classe que pode herdar todos os atributos e métodos de uma outra classe. A gente chama classe pai e classe filho. A classe filho herda todos os métodos da classe pai. Ou subclasse, superclasse, terminologia. E o chamado polimorfismo. O que é polimorfismo? Permite que métodos se comportem de formas diferentes em contextos diferentes. O que isso quer dizer? O Python, ele admite a sobrescrita. O que isso quer dizer? A classe pai tem um método, a classe filho modifica o método da classe pai para o seu contexto. Calma que tem exemplo. Exemplo 1. Abstração. Classe animal. O animal tem um nome e o animal faz um som. Pronto, acabou. Ai, André, mas um animal ele pode ter um ciclo reprodutivo complexo. Se não importa para o programa, eu não faço. Alguém tem alguma dúvida? Não? Microfone ligado. Ok. Ligado, gurizada. Gente, alguém tá com o microfone ligado. Obrigado. Meu Deus! Tá quase acabando. Bom, vamos correr com outro tema. Aqui é um exemplo de encapsulamento. Ó, eu tenho saldo. Gente, ignora esse underline. É que, entre aspas, ele deixa privado. Mas o que isso faz? Eu não consigo ir direto nesse saldo e modificar ele. Eu preciso ir no método para modificar. Seja para aumentar ou para diminuir, eu tenho que ir no método. Aqui não está a opção de diminuir, mas se eu quero mudar o saldo, eu preciso chamar um método para modificar o saldo. Mesma coisa para ver o saldo, eu não consigo ver ele diretamente, eu preciso chamar um método. Aqui é um exemplo de herança. Você tem um animal, o animal tem um nome. Cachorro é uma classe. Ó, lembra que eu disse do parênteses? Parênteses serve para herança. Class, nome da classe. Parênteses. O que está aqui dentro é outra classe que eu estou herdando. Def latir. E vocês estão vendo aqui, ó, self.nome. Daí tu olha e fala, André, tu tá maluco? Cachorro não tem um nome. Tem. Porque cachorro herdou todos os atributos de animal. E animal tem como atributo o nome. Se animal tem nome, cachorro que herda de animal também tem nome. Aqui um exemplo de polimorfismo. Com essa mesma classe,
Aí o que acontece? É com o exemplo dessa classe aqui, ó. Tem a classe fazer som, né? Gato herda tudo de animal. Gato faz o quê? Muda a classe fazer som para miau. Cachorro faz a mesma coisa. Gente, por favor, já vai adiantando. Todo mundo vai escrevendo o seu nome aí na lista de chamada. Por favor. Obrigado. Cachorro também herda de animal e fazer som de cachorro é au au. Quando eu chamar cachorro ponto fazer som, cachorro vai fazer au au, gato vai fazer miau. Pote, tô fraco, bilu bilu bilu, com essa música. E é isso. Não vou fazer exemplo dos pilares da abstração, tá? Dos pilares da programação orientada a objetos. Por quê? Porque programação orientada a objetos não é o tópico dessa oficina. Mas eu só quis mostrar para vocês que isso existe, para daqui a pouco vocês não estarem achando que a gente não está mostrando tudo para vocês. Ok? Dúvidas? Emily, você pode... dúvidas? Moisés, por favor. Emily, você pode parar a transmissão, ok? Moisés, por favor.